Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para estar deixando mais uma reflexão e hoje nos Salmos de número 4. E nós estamos hoje no nosso Café com Bíblia. E eu quero te convidar, nesse momento, a estar fazendo essa meditação conosco. E o nosso tema hoje é as 3 etapas para uma oração respondida. Eu sei que nós fazemos muitas vezes essa pergunta: será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus ouve quando eu clamo? Será que Deus tem ouvido aquilo a qual eu tenho apresentado perante a presença dele? Será que Deus tem ouvido as suas orações? O nosso tema hoje é esse, e nós vamos tratar em cima dos Salmos de número 4, que diz o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me destes alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si os piedosos. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas a alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Irmãos, este é o salmo a qual nós vamos estar falando. E como eu já disse, o nosso tema hoje é as 3 etapas de uma oração respondida. Hoje você vai aprender a orar da maneira correta, a falar com o Pai da maneira correta. Joás, tem um jeito certo de orar? Não. Mas tem coisas, padrões a qual nós temos que seguir para ter uma oração respondida, para que Deus venha ouvir a nossa oração. E aqui nesse salmo, Davi nos mostra essas 3 etapas, essas 3 referências, a qual nós queremos tratar hoje. A primeira referência é: devemos ter um relacionamento pessoal de confiança em Deus. Irmão, se eu oro, mas eu não tenho confiança que Deus é capaz de fazer aquilo a qual eu estou apresentando para Ele, eu não vou receber, porque eu não tenho uma fé para receber aquilo a qual eu quero. Primeiramente, para me receber aquilo a qual eu quero, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Então, se eu não confio no Deus a qual eu estou orando, como é que Ele vai ouvir a minha oração? Como é que Ele vai responder a minha oração? Então, a primeira etapa de uma oração respondida é: eu tenho que confiar. Eu tenho que ter um relacionamento pessoal de confiança em Deus. Eu tenho que aprender a confiar. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E os versículos aqui, versículo 5 e versículo 8, diz o seguinte: ofereça sacrifício de justiça e confia no Senhor. Versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então o salmista Davi aqui, ele nos mostra isso. Esta segurança, essa confiança que Deus é capaz de responder aquilo a qual Ele está pedindo, a qual Ele está apresentando. Ele sabe da perseguição. O Salmo 4, ele é bem comparado ao Salmo 3. Mas aqui nos mostra esta etapa de confiança em Deus. Se eu oro a Deus, mas eu não confio que Ele é capaz de responder aquilo a qual eu tenho apresentado, então Ele não vai ouvir a minha oração. Então não vou obter resposta, porque eu estou orando da maneira errada. Eu tenho que confiar. Eu tenho que aprender a entregar para o Senhor tudo aquilo que todos os meus anseios, as minhas dificuldades. Eu tenho que aprender a orar e apresentar a Deus. Não adianta simplesmente eu ajoelhar, orar, mas eu não tenho confiança que Ele é capaz de responder. Então, a primeira etapa é: devemos ter um relacionamento pessoal de confiança em Deus.
A segunda etapa é: devemos ter um intenso anseio pela ajuda de Deus. Não adianta simplesmente eu confiar que Deus pode responder se eu não buscar aquilo a qual eu quero. Mas eu tenho que buscar incessantemente pela resposta de Deus. Deus é capaz de responder sim, mas a palavra lá em Eclesiastes 3 fala que tudo é no tempo de Deus. Mas ele nos deixa um ensinamento qual que nós devemos buscar. Lá em Mateus 7, do 7 ao 8, fala o seguinte: pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Nós temos que ser persistentes. Não adianta simplesmente eu orar uma vez e falar: mas Deus, Ele vai me responder. Não. Eu tenho que aprender a orar incessantemente. Buscar por aquilo que eu quero, por aquilo que eu anseio do Senhor. Se eu não buscar por aquilo que eu anseio do Senhor, eu não vou obter a minha resposta. Então nós temos que buscar do Senhor. Nós sabemos que muitas vezes a resposta de Deus não é aquilo que nós queremos. Porque a vontade de Deus não é a nossa. A palavra diz que assim como os céus é mais alto do que a terra, assim também são os caminhos e os pensamentos do Senhor para nós. Nós temos que entender que o momento, a resposta de Deus não é aquela que nós queremos, mas é a vontade de Deus. Mas nós temos que orar e apresentar para Ele ansiosamente por aquilo que nós queremos, que nós almejamos. Temos que buscar. Irmãos, quando eu olho para aquele cego Bartimeu, ele falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Temos que fazer isso. E a multidão, eu falava: para de falar, para de incomodar o mestre, para de clamar. E quanto mais a multidão falava para ele não clamar, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós temos que buscar como ele, incessantemente. Não importa o que a multidão está dizendo, o que importa é que nós cremos em um Deus que é o Deus de milagre. Nós temos que buscar muitas vezes o milagre a qual nós queremos. E para confirmar isso aqui através desse salmo, eu vou estar no versículo 1, que diz: responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me destes alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Versículo 3: saiba, porém, que o Senhor distingue para si os piedosos. Ó Senhor, me ouve quando eu clamo por ele. Versículo de número 6: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Irmãos, aqui o Salmo nos mostra esse clamor. E no versículo 1 nós vemos o mesmo pedido que o cego Bartimeu: tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim. Então nós temos que buscar, irmãos, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele é misericordioso, mas nós temos que buscar incessantemente por essa misericórdia, buscar incessantemente por aquilo a qual nós almejamos, buscar do Senhor uma resposta. Ele é capaz de nos dar uma resposta, mas nós temos que buscar incessantemente por essa resposta. E também a terceira etapa para uma oração respondida é: devemos ter uma santa maneira de viver. Irmãos, essa é um pouco mais complicada. Por quê? É qualquer um que a oração chega até Deus? Não. E nós vamos aprender isso por algumas palavras a qual Jesus mesmo nos ensinou. E antes de nós entrar nesses versículos, eu quero tratar aqui em cima dos Salmos, que é no versículo 3, parte A, que diz o seguinte: saibam, porém, que o Senhor distingue para si os piedosos. E também o versículo 5: ofereçam sacrifício de justiça. Irmãos, o que os Salmos estão nos ensinando? Que Deus, Ele distingue aqueles a qual são piedosos, aqueles que andam segundo a sua vontade. Ah, Joás, mas eu vejo os ímpios muitas vezes, eles têm tantas coisas, mas são felicidades momentâneas. Aquilo a qual Deus dá, aquilo a qual que é da vontade de Deus, irmãos, não tem fim. Deus, ninguém toma, ninguém pode tomar aquilo que foi Deus quem deu. Mas aquilo que é dado por homens, esse sim perece. E quando nós olhamos para João 9,31, a palavra diz:
sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Deus só ouve aqueles que são tementes. Deus só ouve aqueles que andam segundo a sua vontade. Não adianta eu orar se eu não ando segundo a vontade de Deus. Se eu tenho algo contra o meu irmão, se muitas vezes eu cometo coisas que não é da vontade de Deus, que não estão dentro do padrão da vontade de Deus, que é dentro da palavra dele. Se eu cometo o que não é da vontade de Deus, ele não ouve a minha oração. Não adianta eu orar, não adianta eu clamar, não adianta eu buscar, mas Deus vai livrar, não, irmãos. Eu tenho que ter uma vida certa na vontade de Deus. E para nós confirmarmos também, João 15:7 diz: se vós permanecermos em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiseres e vos será feito. Se a palavra do Senhor permanece em nós, a vontade de Deus permanece em nós, nós podemos pedir que Ele vai fazer conforme aquilo que nós pedimos. Como eu disse, irmãos, pode ser que não vai ser aquilo que nós queremos, porque nós temos que entender que a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa. A vontade de Deus muitas vezes não é aquilo que nós queremos, mas nós temos que apresentar para Ele, nós temos que colocar na presença dEle. Mas se nós andarmos conforme a vontade dEle, andarmos conforme os padrões da palavra dEle, pode ter certeza que quando nós apresentarmos algo para Ele, Ele é fiel para responder. Também em 1 João 3, 21 e 22 diz o seguinte: amados, se o coração não nos condena, tem confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Se nós fazemos aquilo que é agradável à vista de Deus, irmãos, aquilo que é agradável a Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele nos responde. Então nós temos que ter essas 3 etapas para ter uma oração respondida. Eu tenho que primeiramente confiar que Deus é capaz de responder. Eu também tenho que buscar em Deus, não só uma vez, mas eu tenho que buscar incessantemente por aquilo que eu quero. Não, Jorge, mas fica chato. Não fica chato. Nós temos que buscar em Deus. Nós temos que apresentar para Deus a nossa vontade. Ah, mas eu não fui respondido. Irmãos, permaneça, bata, busca, porque no momento certo Ele vai responder. Só que para obtermos a resposta, temos que andar conforme a vontade de Deus. E era essa a reflexão de hoje. Espero que o Senhor possa ter falado ao seu coração, assim como Ele falou comigo através dessa palavra, né? E eu quero te fazer um pedido para você que ficou aqui até agora. Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, as notificações. Todas as vezes que nós postarmos algum vídeo, vai chegar aí para você. Nos ajude para que esse canal possa crescer e que essa palavra possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas por esta palavra. E é mais um Café com Bíblia. E fica na paz do Senhor. Amém?